longa, queria convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, número 121. Mesmo assentados, eu farei a leitura e peço que você possa acompanhar o texto da leitura. Livro de Salmos, de número 121. Com certeza é um texto muito conhecido seu. Eu quero nessa manhã ser voz de Deus à sua vida por meio deste salmo. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e guardará a tua entrada, desde agora e para sempre. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Peça que Ele fale ao seu coração. Querido Deus, obrigado por essa manhã, por cada ato deste culto ao teu nome. Acabamos de louvar o Senhor, dizendo que somos gratos por tudo que já fizeste, tens feito, vais fazer, pela salvação em Cristo Jesus. E agora, Senhor, nós emudecemos o nosso viver para ouvir a Tua voz. Colocamos de lado tudo aquilo que possa nos inquietar ou qualquer preocupação para ouvir o Senhor a falar. Por isso eu me escondo atrás da Tua cruz, ó Cristo. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor fale aos nossos corações, como tens falado a cada momento deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Há um hino no nosso hinário, de número 114, chamado Brilho Celeste. E na sua primeira estrofe ele diz: peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-nos. Eis-me convosco, disse Jesus. Queridos irmãos, assim como o hino nos aponta que nessa vida de peregrinação, Cristo não nos deixa, o salmista também nos chama para a mesma perspectiva. O salmista nos chama para a mesma compreensão. Nós estamos diante de um texto chamado de peregrinação, que os estudiosos, teólogos dizem que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. E aqui eles estão num cântico de romagem, numa caminhada indo para Jerusalém. Alguns teólogos dizem que eles estão adorando o Senhor, eles estão bendizendo o Senhor, eles estão glorificando a Deus em meio à peregrinação. Todavia, toda peregrinação ela é dura, ela tem seus momentos difíceis, ela tem os seus perigos, ela tem as suas dificuldades. Por exemplo, ontem, quando nós vimos para Caruaru, eu ia dizer para Recife, vindo de Recife para Caruaru, eu e minha esposa, nós ficávamos um pouco preocupados. Inclusive, falávamos com Renata e dizia a ela e a Tiago: orem por nós. Os irmãos sabem que desde sexta-feira, tanto em Caruaru quanto Recife, as chuvas têm sido fortes. E acidentes ocorreram no meio do caminho. Em Recife, choveu, alaga tudo. E nossa inquietação era chegar aqui. E a nossa preocupação era chegar em segurança. Por isso, a peregrinação, ela tem seus momentos de dificuldades, ela tem seus momentos de tensões, ela traz o medo, ela traz a inquietação, ela traz a ansiedade. E não é só na nossa vida, mas também para este povo que estava peregrinando rumo a Jerusalém. Eles estavam sentindo inquietações, medos e ansiedades, o que é natural para todo ser humano. Todavia, o salmista está chamando a atenção do povo e nos chamando a atenção nessa manhã para confiar num Deus protetor, para confiar num Deus que não nos falta. Ainda que possamos ter medo, incertezas e insegurança, o salmista nos ensina nessa manhã que, assim como um hino no 114 nos diz, que nós vamos peregrinar, mas nós temos em quem confiar, nós temos em quem nos amparar, nós temos em quem nos auxiliar. E esse é o Deus protetor. E é sobre esta temática que eu quero falar nessa manhã, o Deus protetor. O salmista vai nos trazer 3 perspectivas sobre este Deus protetor. E em primeiro lugar, essa perspectiva é que esse Deus protetor, ele é o nosso auxílio. No verso 1 e no verso 2, o qual nós já lemos, ele começa a nos mostrar como ele traz esse auxílio. Por exemplo, irmãos, para todo aquele que peregrina, seja qual for a sua caminhada, o que nós mais queremos e precisamos e anelamos é que essa peregrinação seja de segurança e seja de tranquilidade.
que ela seja auxiliada por alguém que nunca nos deixe sofrer um acidente. Essa é a perspectiva que o salmista está colocando. O Senhor é esse auxílio. O Senhor está conosco, o Senhor não nos desampara, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso nós podemos andar por todo e qualquer lugar no sentido de não temer. Como diz o Salmo 23, podemos passar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Ele está conosco, Ele é o nosso auxílio. E o salmista ele vem e faz uma pergunta no Salmo, no inicial, verso 1 e verso 2, não para desencorajar o seu povo em meio à peregrinação, não para desanimá-los, não para deixá-los inquietos, medrosos e ansiosos. A pergunta dele é: de onde vem o nosso socorro? Mas a perspectiva dessa pergunta é para animá-los, é para encorajá-los, é para fazer lembrá-los de onde vem, é para fazer lembrá-los quem está conosco na peregrinação, na caminhada, na nossa jornada, que muitas vezes é tão difícil. O salmista traz uma pergunta, trazendo também a resposta, para não deixar dúvida alguma ao coração daqueles irmãos que caminhavam para Jerusalém. Ele pergunta: de onde vem o nosso socorro? E ele responde: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele começa com essa resposta encorajando, dizendo: não inquietem o vosso coração, não estejam com medo, não estejam ansiosos, porque o Deus da aliança é Ele quem nos sustenta. A propósito, se você olhar no texto bíblico, você vai ver o nome Senhor todo em caixa alta. E o salmista está apontando para o Deus da aliança. A perspectiva do salmista é: olhe para o passado, olhe para o deserto. O Senhor libertou o povo do Egito, o Senhor fez o povo passar a pés enxutos diante do Mar Vermelho, o Senhor livrou o povo dos soldados egípcios, o Senhor conduziu no deserto, trazendo maná, colocando uma nuvem pela manhã, uma coluna de fogo à noite. O Senhor a todo tempo foi auxílio do seu povo, Ele não te faltará. Queridos irmãos, quando o salmista traz essa perspectiva à nossa vida, nós precisamos começar a repensar o quanto nós temos confiado nesse Deus protetor, o quanto nós temos nos derramado diante desse Deus protetor. O salmista traz a perspectiva para encorajar os irmãos na peregrinação para Jerusalém, e nessa manhã ele também traz a perspectiva para nos encorajar, por mais que os dias possam ser difíceis, por mais que a enfermidade possa tocar ou invadir a nossa vida, por mais que o medo, a ansiedade, por mais que os temores e tremores humanos e terrenos possam querer invadir o nosso viver, nós não estamos só. Nós precisamos ter a certeza e a lembrança que acima de todo e qualquer montes, acima de toda e qualquer segurança terrena, existe um Deus nos céus que cuida do seu povo, que nos auxilia em toda e qualquer circunstância. Você consegue olhar pelo retrovisor da sua vida? Você consegue olhar pelo retrovisor da sua história? Você consegue lembrar do auxílio de Deus? Do cuidado divino? Da mão protetora? Da mão condutora, conduzindo a sua história? Te alentando em seus braços de amor? Você consegue olhar pelo retrovisor da sua vida e ver Deus trazendo provisão quando você não imaginava que a provisão chegaria? Você consegue olhar pelo retrovisor da sua vida e ver o cuidado divino te livrando do mal? Ele não parou, Ele não mudou, Ele não mudará. A perspectiva do salmista é justamente essa: tire o olhar das circunstâncias terrenas. Por mais que você também esteja procurando segurança terrena, como ele aponta no verso 2, nós precisamos olhar não para os montes, nós não precisamos olhar para as seguranças terrenas, mas para o Deus que é o nosso socorro, para o Deus que é o Criador. O salmista aponta dizendo: Ele criou todas as coisas, e em outras palavras, tudo está no controle da sua mão poderosa, nada fugiu ao seu controle. O Senhor do seu santo e alto trono governa todas as coisas e governa a sua vida. Por isso é tempo de descansar no Deus protetor. É tempo de acalmar os seus ânimos no Deus protetor. É tempo de colocar a sua vida diante do Deus protetor, que nunca falhou, que nunca faltou e que nunca faltará. Ele é suficiente para te socorrer, para te auxiliar.
Em segundo lugar, o salmista nos mostra que, além dele ser o nosso Deus protetor, que nos traz a perspectiva de auxílio, ele também é o nosso Deus protetor, que nos traz segurança. Do verso 3 ao verso 6, nós vamos perceber isso. E ele começa no verso 3, trazendo uma perspectiva do que eu quero trabalhar nessa manhã com vocês também. Ele diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem. E essa expressão, irmãos, vacilar, esse verbo, ele significa escorregar, ele significa derrapar, cambalear ou ser abalado. Nós poderíamos traduzir: ele não permitirá que os teus pés sejam abalados, derrapem, venham cambalear-se. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é que o Senhor se preocupa com os nossos pés, com o nosso caminhar, com a nossa vida, com a nossa história. E ele nos mostra que, com essa preocupação, ele cuida de nós. Porque se você parar para perceber, aqui nesse salmo, a expressão ele nos guarda, ela aparece várias vezes, cerca de 6 vezes. E eu quero que você olhe comigo, venha comigo, versículo 3: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Veja, ele nos guarda. Versículo 4, ou verso 4: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, ele te guarda. Venha comigo, verso 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Venha comigo no verso 7 agora: o Senhor te guardará. Olha o final do verso 7: o Senhor também te guardará de todo mal, guardará a tua alma. E no verso 8: o Senhor guardará a tua saída. Por 6 vezes, irmãos, o salmista está trazendo a expressão: o Senhor te guardará. Será que você consegue entender o que o salmista está dizendo? A ênfase que ele está dando para a sua vida. Deus, ele é aquele que nos guarda mesmo quando nós estamos dormindo. Sabe, quando eu e você, nós estamos descansando, pregando os nossos olhos, ou como conversou um pouco o presbítero Júnior, mesmo numa noite mal dormida, o Senhor está guardando você, o Senhor está te protegendo. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Queridos irmãos, nós precisamos compreender que esse guarda de Israel não é um guarda que vai vacilar, que vai dormir ou quem sabe toscanejar. Ele não é feito Baal. Vocês lembram de Elias e os profetas de Baal? 1 Reis, capítulo 18, versículo 27. De forma irônica, Elias começa a dizer: olha, gritem, clame mais alto. Talvez Baal esteja dormindo, talvez ele precise ser despertado. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, irmãos, ele não fecha os seus olhos. Pelo contrário, os seus olhos estão atentos às nossas necessidades. Os seus olhos estão atentos aonde nós vamos ou podemos entrar ou sair. O Salmo 139 nos aponta isso: se tomo as asas da alvorada e me detenho até os confins dos mares, lá estás. Se pego e faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Não há como fugir, não há como me ausentar, não há como, queridos irmãos, estar longe de Deus. Ele está conosco, ele é a nossa segurança. Apóstolo Pedro nos ensinou isso na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Por isso, irmãos, o nosso Deus, ele não dorme, ele está sempre alerta, ele trabalha por aqueles que nele espera. E é interessante uma coisa: o salmista vai nos mostrar que ele é a nossa segurança. E ele começa a nos trazer que essa segurança está garantida, não pelo que podemos fazer, não pelo que possamos clamar, mas por quem ele é. Ele disse que guardaria o seu povo, ele disse que cuidaria do seu povo. Ele está aqui no Salmo 121 como a posição de um defensor, um protetor, um Deus que cumpre a função de cuidar do seu povo. E aí o salmista usa 2 imagens maravilhosas para apresentar que esse cuidado é real. Volte comigo, venha junto comigo no versículo 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. E o salmista está aqui trazendo a imagem da Palestina. O sol da Palestina, irmãos, causava muita insolação. Já a lua, ela trazia consigo 3 compreensões. Compreensões essa que algumas romperam gerações. Primeira compreensão: o frio à noite no deserto é intenso.
Por isso Deus colocou uma coluna de fogo, para conduzir o povo, mas também para aquecer o povo, para que eles não morressem de frio. Segundo, o silêncio da noite comunicava muitas vezes o terror, o medo. Por isso que tem muitas pessoas que não gostam de sair à noite. Mas em terceiro lugar, do que quer dizer essa questão da lua, os antigos acreditavam, sabem quê? Que havia uma correlação entre os problemas psiquiátricos, as enfermidades da mente, a epilepsia, problemas lunáticos com a lua. Por isso que os antigos vão lembrar bem quando a gente diz assim: eita, a lua está cheia. Ó, a lua está cheia, misericórdia. Porque diziam que quando a lua estava cheia, principalmente muitas mulheres ficavam angustiadas, com medo, temores e tudo mais. O que o salmista está nos dizendo? Apresentando essas duas imagens, o sol e a lua. O que ele está falando para o meu coração e o seu coração é que Deus te guarda em segurança. Você não vai ser destruído, queimado pelo sol, e nem vai ter as consequências de medo e enfermidades por causa da lua. Aquilo que poderia ser um problema para o povo palestino, o salmista estava dizendo para eles: Deus é sua segurança, Ele vai te proteger. E não é diferente nos nossos dias, queridos irmãos. E não é diferente na nossa vida e na nossa história. O mesmo Deus que protegeu o seu povo, eles caminhando fugiu a palavra agora, eles caminhando em procissão, fazendo cântico de romagem para Jerusalém, para adorar o Senhor, Deus protegendo de todos os perigos, seja do sol, da lua, seja dos perigos terrestres, dos homens maus. Não é diferente na nossa história, não é diferente na nossa vida. O Senhor é quem te guarda. Por mais que nós tentemos, irmãos, nos proteger de todos os meios, de todas as formas, nós nunca estamos protegidos como pensamos que estamos. Passamos agora o período da Covid, fizemos de tudo, álcool, banho, praticamente só faltou tomar banho de álcool, máscara, vacinas e tudo mais. E quem nos garantiu de fato a proteção? Quem nos protegeu? Quem cuidou da nossa vida? Um vírus colocou o mundo de joelhos, mas não abalou o trono do Senhor. E Ele cuidou do seu povo, e Ele sustentou o seu povo. Por isso eu preciso e quero inflamar o seu coração, como nós cantamos, inflamar o seu coração de confiar na segurança de um Deus protetor, na segurança de um Deus que não falta, de um Deus que não falha, de um Deus que não é o seu servo, Ele é o seu Senhor, que te chama a confiar nele, mesmo que a caminhada, a peregrinação, a jornada seja de perigos, perigos de morte, perigos de salteadores, perigos emocionais, enfermidades. Nós precisamos confiar no Senhor, que é a nossa segurança. Nós precisamos descansar na segurança dele, porque ele nunca faltou. Por exemplo, Ele nos disse que mandaria o seu Filho, o Salvador, e Ele cumpriu com a sua promessa, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, adorando aquele que morreu em nosso lugar, que nos garante vida e vida de abundância. É nessa segurança que nós devemos prosseguir, é nessa segurança que nós devemos caminhar, nos alegrar, inflamados, cantando e adorando ao Deus vivo e protetor. Em terceiro lugar, queridos irmãos, esse Deus protetor, Ele está conosco. Primeiro, vamos lembrar, Ele nos sustenta, Ele não nos abandona. Em primeiro lugar, queridos irmãos, Ele é o nosso auxílio. Segundo, Ele é a nossa segurança. Terceiro, Ele está conosco. O verso 7 e o verso 8, ele nos deixa muito claro essa perspectiva do salmista. Volte comigo ao texto. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Se eu parasse aqui, os irmãos já entenderam a mensagem do Senhor. Mas eu quero explanar mais um pouco sobre o que é essa perspectiva de que Ele está conosco. Queridos irmãos, nós não precisamos temer a vida nem a morte. Nós não precisamos temer o dia de hoje, o dia de amanhã. Nós não precisamos temer a nossa eternidade. Sabe, ficar inquietos, para onde eu vou? Nós estamos sob o cuidado amoroso do Pai Eterno. Nós estamos sob o cuidado amoroso de um Deus Emanuel,
Deus conosco. Você não precisa temer, ainda que os dias sejam maus, ainda que o inimigo se levante para tentar levar a esse temor. Deixa eu te dizer uma coisa. Ontem eu citei o reverendo Augusto Nicodemos, a quem nós chamamos carinhosamente de tio Nico. Ele já esteve aqui, também esteve conosco em Peixinhos. E ele pregando, ele disse uma certa vez, eu nunca esqueci: Satanás não está preocupado com o que você tem, com o que você é. Satanás não está preocupado com sua conta bancária, com os teus bens. Satanás não está preocupado com a tua família, teus filhos. Satanás não está preocupado com nada do que você possa construir. Ele está preocupado com uma coisa: a tua mente. Isso aqui, ó. Porque se ele destruir a tua mente, sabe o que significa? Ele destrói tua família, teus bens, tuas finanças, o teu viver. Você não tem mais sentido do porquê continuar vivo. Por isso que o trabalho de Satanás é mexer com a sua mente. E o que o salmista está nos dizendo é: o Deus conosco, Ele está nos chamando a não temer a vida e a morte, a não temer o hoje e o amanhã, a não temer a eternidade, porque nós estamos sobre o cuidado amoroso dEle. Isso me leva a chorar diante do Senhor, me leva a amá-lo. Sabe, queridos irmãos, porque quando eu olho no espelho, eu vejo um homem pecador, que por vezes teme os seus medos, inseguranças, seus problemas internos e externos, mas que precisa todos os dias olhar, reconhecer os seus problemas e dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Senhor, eu sei que o Senhor é o meu auxílio, eu sei que o Senhor é o meu protetor, eu sei que o Senhor está comigo e não me desampara, e eu preciso cada dia confiar nesse Deus protetor, e assim ser encorajado, reanimado, revigorado, para cada dia encarar o mal necessário para o dia. Lembra de Mateus 6? Basta cada dia o seu próprio mal. O salmista está usando aqui a expressão: o Senhor te guardará de todo o mal. Ele refere-se, irmãos, a qualquer problema que venha te prejudicar. E talvez você diga assim: mas pastor, eu tive um derrame, mas pastor, eu peguei Covid, mas pastor, eu fiquei desempregado. Deus não está te garantindo que você não vai enfrentar o mal. Deus, Ele está te dizendo que vai te guardar, mesmo em meio ao mal. Lembra do hino 148? Eu amo esse hino. Finda-se esse dia que meu pai me deu. Lá à frente, na terceira estrofe, se não falha a memória, ele vai dizer assim: guarda o marinheiro, não é do violento mar, é no violento mar. E aos que sofrem dores, queiras, Senhor, queiras tranquilizar, acalmar, confortar. É isso que o salmista está nos dizendo. Ele está conosco, seja qual for o mal, seja qual for as dificuldades, porque a sua graça transforma as coisas mais em bênçãos. Lembra de José? Ele disse isso: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Por isso o salmista está concluindo este salmo mostrando que o Senhor, Ele está conosco em todas as atividades, em toda a questão prática da nossa vida, em todo o curso da nossa história. Não adianta tentar se esconder, nós não temos, Ele está conosco, Ele nos protege. Eu me lembro quando criança, e criança tem as trelas, e minha mãe disse assim: filho, depois do almoço hoje, às 2h, nós vamos para o aniversário da criança tal. Eu não me lembro bem quem era a criança, faz um tempinho já. Mas eu lembro que eu não queria ir, então eu me escondi debaixo da cama. Acredito que algumas crianças já fizeram isso, ou alguns adultos lembrando da infância. E lá, escondido, eu dormi, adormeci. E deu o horário da festa, minha mãe corria a casa toda, entrou em cada vão, procurava em cada detalhe, e agoniada, saiu de casa, perguntou aos vizinhos, e já angustiada: Deus, onde está o meu filho? Ela senta na cama, e eu conto isso porque ela me contou detalhadamente, que minha mãe era muito de dialogar, e ela sentou chorando e disse: Deus, por favor, me mostra onde está o meu filho. E ela disse que quando silenciou, escutou um ronco. Criança ronca, né? E ela disse: ué, que ronco é esse? E ela fala que quando se ajoelha, estava eu debaixo da cama dormindo. E ela me tomou em seus braços, chorando, e disse: meu filho, por que você fez isso? E eu acordei e disse: por que o quê, mãe? Por que você se escondeu?
E aí eu expliquei para ela. E ela disse: meu filho, o Deus conosco, Ele cuidou de você. Ele cuidou de nós. Mesmo quando eu não sabia onde você estava, eu tinha certeza que Ele estava cuidando de você, porque Ele é o nosso Deus. Sabe, queridos irmãos, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa história, e essa promessa final é que Ele nos guardará. Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. Significa que Ele vai guardar você todos os dias da sua vida. Ele guarda você hoje, Ele guarda você amanhã, depois de amanhã, e Ele continuará guardando você até o dia em que você entrar no reino celestial, preparado para os seus filhos, por amor e pelo sacrifício de Cristo Jesus. Por isso você precisa descansar nesse Deus protetor. Você precisa se amparar nesse Deus protetor. Você precisa deixar de lado suas ansiedades, seus medos, suas inquietações. Por mais que o tempo seja chuvoso, por mais que o sol não venha aparecer, por mais que os dias sejam de lutas, por mais que a enfermidade toque a sua vida, por mais que as inquietações tomem a sua memória, o seu ser, e invada você, você precisa descansar num Deus protetor que nunca te desamparou, que nunca te deixará, que nunca falhará com você. Precisamos, queridos irmãos, sabendo que Ele está conosco nessa caminhada, precisamos viver para a sua glória. Por isso, nessa manhã eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a conversar com Ele. Eu não sei quais são os dilemas da sua vida, eu não sei quais são as suas inquietações, eu não conheço a sua jornada. Eu sei que amanhã eu enfrento outra jornada que é voltando para o Recife. Eu não sei como vai estar o trânsito, se vai chover ou não, mas eu sei que Deus está comigo. O Deus protetor cuida da minha entrada e da minha saída. O Deus protetor é a minha segurança. O Deus protetor, Ele me sustenta. Ele está conosco, comigo e com minha esposa, Ele está com vocês. O Deus protetor, Ele é o nosso auxílio. Por isso coloque diante dEle toda a sua ansiedade. Como diz Pedro, sabendo de uma coisa, Ele tem cuidado de você. Feche os seus olhos, converse com Ele e clame: Senhor,